Boa noite, então, sejam todas muito bem-vindas. A Andrea, muito obrigada por aceitar esse convite. Eu conheci a Andrea no passado, comprei umas ferramentas dela, e nesse ano a gente começou a intensificar esse nosso contato através de um projeto lindo que ela tem, que é uma rede de apoio realmente, onde ela se dispõe de forma totalmente gratuita a nos ouvir, a ouvir o que a gente está sentindo no dia a dia, o que a gente está passando, e a gente compartilha ali. E ela nos traz a devolutiva como psicóloga, com o coração aberto, nos fazendo melhorar, refletir, entender muitas vezes as emoções, os sonhos que a gente tem, como a gente pode enxergar. E assim, eu fiquei encantada com esse projeto dela, esse projeto que eu sei que muitas pessoas às vezes não elogiam, mas que estão ali no grupo e que sentem que faz a diferença sim. Todo dia pela manhã ela põe um textão lindo. Às vezes está na correria, não consigo ler, no final do dia eu vou ler o texto dela e sempre ele faz sentido. Então, depois aí, André, no final ela vai compartilhar um e-book dela também. Já adiantei aqui, André, desculpa. Mas eu tenho certeza que vocês vão amar, que vai ser uma noite maravilhosa, incrível. Fiquem à vontade, então, para fazer perguntas, para interromperem. A André, então, ela já tem mais de 800 clientes atendidos aí ao longo da jornada dela. Atende em mais de 6 países. Então, seja muito bem-vinda, André. Obrigada, viu? Obrigada, com muita gratidão e muita honra, porque o que eu mais prezo são esses contatos humanos mesmo, porque é como Jung dizia, né? A gente não está lidando com pessoas, já está lidando com almas, né? Então, assim, é uma coisa tão profunda, uma troca tão profunda, e eu sempre enxergo como um presente para mim também. Então, eu recebo isso e recebo cada uma que a gente vai bater papo aqui, vai conversar e vai com muito amor. E a história de cada uma com muito amor. Gratidão por estar aqui, viu? Estou muito feliz. Agora, pegando o gancho de negocinho que você falou, né? Que a gente está sempre querendo se melhorar, tal. Meninas que estão com canetinha e papel na mão. Escreve aí agora. Quem é a pessoa que vocês mais amam e por quê? Por quem vocês querem melhorar muito a cada dia? Coloca no papelzinho aí, escreve no papelzinho. Quem é a pessoa que vocês mais amam e por quem vocês todo dia estão lutando para melhorar, para conseguir ser uma pessoa melhor, mais forte? Quem é essa pessoa? As outras meninas que quiserem deixar a câmera aberta também, se quiser, então vamos trocar o contato visual também. Escreveram? Quem aqui escreveu eu mesma? Ah, muito bem, vocês estão bem. Meninas, isso é uma coisa muito séria, porque acho que 90% das pessoas que eu faço essa pergunta falam outras pessoas. E não se dão conta, não se dão conta disso, do tamanho que é isso. E muitas vezes, quando você fala assim, mas teria que ser você em primeiro lugar, a gente é tão condicionado ao longo da história da jornada da humanidade que muitos acham que é egoísmo. Mas eu não vou estar sendo egoísta de olhar para mim em primeiro lugar, eu não vou estar sendo egoísta de amar a mim primeiramente. E aí você tem que fazer um trabalho em cima disso, para a pessoa entender que não é egoísmo. Porque um dos mandamentos não é amar ao outro como a si mesmo. É um dos mandamentos, não é? Então, se a gente não ama nem a nós mesmos, como nós podemos amar o outro? Então, assim, é realmente abraçar. E quando a gente fala de autoestima, de amor próprio, não é estética, não é só físico. A gente confunde muito, principalmente hoje com essa grandiosidade da internet, que ao mesmo tempo que é uma coisa muito boa, muito rica, que proporciona esse contato, né, proporciona todo esse crescimento que a gente consegue, também é uma ferramenta que destrói muitas pessoas por causa do fator comparação. E aí as pessoas elas olham aquelas coisas assim, aqueles perfis que tem filtro, uma série de coisas e começa a se degradar primeiro, né,
em questão de físico. Se comparar, se degradar, achar que é menos, achar que é isso, que é aquilo, que a grama do outro é mais verdinha, então isso acontece muito. E tem pessoas assim que a gente precisa realmente fazer um detox. Olha, para de olhar a internet, porque isso está acabando com você. Então, você percebe o amor próprio e a autoestima como está daí. Aí, muitas vezes eu falo, depois nós vamos fazer um exercíciozinho aqui de quem aqui que se abraça de manhã, que fala bom dia quando acorda e dá beijinho, tudo bem? Como ninguém, né? Gente, experimenta. Dá um abracinho assim, fala bom dia, eu te amo. Faz aí vocês, fazem. Faz aí. Vamos, menininhas, abracem-se. Beijinho. Ah, eu te amo. Não é esquisito? Não parece que a gente está beijando um estranho, que a gente está abraçando um estranho. E aí, outro dia eu falei com uma paciente minha, ela estava chorando e ela estava muito mal, por questão mesmo de não estar se sentindo conectada com nada, com ninguém. Aí eu falei para ela, faz isso. Ela fazia assim, ó. Ela dava uns tapinhas no ombro, assim, ó, com receio de tocar nela. Então, olha como a gente trata a gente mesmo, a gente não consegue nem fazer isso. E esse é um exercício que depois eu vou dar o e-book lá para vocês praticarem, porque esse pequeno ato de manhã, quando a gente acorda, primeira coisa, não importa se o parceiro vai achar que a gente é doida, não pega o celular, deixa o celular de lado, porque tem um estudo que foi feito que nos 10 primeiros minutos, quando a gente acorda, se a gente pega o celular, o nosso dia ele fica, acho que próximo dos 90% mais ansioso, mais estressante. Então, nos primeiros 10 minutos, deixa o celularzinho de lado e abraça, mesmo que você não queira falar em voz alta. Mas mentalmente fala o teu nome, chama, né? Então, Eliane, Michele, Cíntia, Adriana, te amo, como você é importante, como você é linda, nós estamos juntas. E fica ali falando isso para você, porque isso reconecta as suas partes. Parece bobeira, mas você vai fazendo num dia, no outro, no outro, no outro. Daí chega num quarto, quinto dia, você já se olha num espelho diferente. Você já percebe até que ruguinhas e linhazinhas de expressão, elas estão saindo, porque você está reintegrando. Porque olha só, percebe como a nossa vida. A gente acorda no piloto automático, com o alarme tocando, bem, 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 já acorda assustado, já levanta, olha o celular se tem alguma mensagem, não tem nada, vai, escova o dente, toma café, toma banho, blá, 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 vai para o trabalho, ou começa a trabalhar. E em que momento que a gente está realmente sentindo o nosso corpo fazer isso? Em que momento a gente está percebendo o nosso passo a passo, percebendo a respiração, percebendo o café que a gente está tomando, engolindo o café, o ar que a gente está. A gente não está em momento nenhum conectado. Em Sim. momento nenhum. A Adriana quer comentar alguma Sim, coisa? eu quero falar que a hora que tu fez a gente fazer esse exercício, assim, parece meio estranho, né? A gente se abraçar. E depois que tu falou, parece que tu tá abraçando um estranho. Foi essa sensação que eu tive. É, Porque como é que pode, né? A gente não tá conectada, apesar de que eu sou uma pessoa que sempre busco e melhorar, me desenvolver. Mas nesse exercício eu senti isso, que é estranho abraçar, sabe? Se abraçar. E é aí eu isso. fiquei pensando, realmente, então tem várias formas da gente trabalhar isso, né? Tem, porque a gente realmente, a gente literalmente, se a gente for observar, a gente levanta, a gente liga o piloto automático até a hora de dormir e dorme, e muito raramente a gente dedica um momento para olhar para a gente mesmo e assim, estou respirando, sabe? Perceber, nossa, o ar está entrando, a gente não consegue, a gente não vê. A gente se trata literalmente como uma máquina. E pior, porque se a gente tem um carro, né, a gente quer deixar o carro limpinho, quer deixar o carro brilhante, a gente quer levar o carro no lava-rápido para lavar, a gente põe o combustível, porque precisa do combustível para andar, a gente cuida do carro, a gente consegue olhar para o carro e falar, ai, meu carro. A gente não faz isso com a gente, que é a máquina mais perfeita que a gente tem para realizar qualquer coisa, somos nós mesmas. A gente não tem. Então, assim, começa a prestar atenção. Da hora que acorda até a hora que vai dormir, a gente não se conecta. A gente não, às vezes você não percebe. Eu já estou acostumada a fazer isso, então assim, eu percebo, por exemplo, eu abro a porta da minha casa, eu olho o jardim,
eu já dou de cara com uma borboleta porque eu estou atenta. Outro dia tinha um pica-pau picando a árvore, eu já, pica-pau, bonitinho. Eu estou atenta a todos esses estímulos. Eu olho muito para o céu, eu contemplo, porque eu já estou fazendo mais isso, mas a gente não faz. E no decorrer do dia, a nossa máquina está sendo bombardeada o tempo todo com um monte de substância. Então, a gente está estressado por causa do trabalho, a gente já almoça correndo, a gente não para, nem dá para comer, a gente para prestar atenção no ato de comer. Então, a gente está ali bombardeado o tempo todo com cortisol, adrenalina, o tempo inteiro. E o nosso corpo ele fica envenenado. Ele literalmente se envenena. E é onde a gente vai desencadeando somatizações, doenças, a gente vai perdendo muitas vezes vontade de viver, ansiedade a mil, crise do pânico, depressão. Nós estamos num momento onde a saúde mental, a ansiedade, o nível de depressão é um dos maiores do mundo aqui no Brasil. É muito grande, é muito preocupante o índice de suicídio. Todos os pacientes que chegam até mim têm pelo menos um caso que aconteceu, que aconteceu. Então, assim, a coisa está muito preocupante, que eu acredito muito, muito mesmo, depois de 30 anos atendendo e tendo esse contato tão direto com tanto tipo de pessoas e de histórias, que se a gente conseguisse se conectar com a gente 5 minutos pela manhã, a gente muda a nossa trajetória. Porque assim, a gente vai começar lá de trás, sabe? Lá da barriga da nossa mãe. Nossa mãe gerou. Começou ali dentro, a nossa formação. Ali a gente já está recebendo todos os estímulos da mãe, todos os sentimentos da mãe, tudo que a nossa mãe sente. É uma excelente pesquisa para a gente fazer, perguntar para a mãe como ela se sentia durante a gravidez, porque isso vai dizer muito sobre muitas coisas que a gente carrega. Eu posso até contar rapidamente um pedacinho da minha história, que a minha história é meio doida. Então, assim, eu conto só para ilustrar e como que isso traz consequências. Eu tenho 53 anos, vou fazer 54, então na época que minha mãe engravidou de mim, era uma coisa meio que engravidou solteira, meu Deus, como que pode isso? Família tradicional foi um zoê. E proibiram ela de contar para o meu pai, quer dizer, meu pai provavelmente não sabe nem que eu existo, eu não o conheço, ele não teve o direito de saber. E meus avós, família tradicional, mudaram do local que a gente vivia. Eu nasci e me trouxeram para o meio como se fosse filha deles. E proibiram minha mãe de falar que era minha mãe. Cresci como ela sendo minha irmã até os 11 anos, que ela me contou. Então, hoje eu analisando tudo isso, me tornei psicóloga e percebendo muitas coisas da minha vida, eu percebi o quanto dentro da barriga da minha mãe eu fui introjetando que eu era um problema, que eu tinha que ser escondida, que eu era que a minha presença era ruim porque estava prejudicando. Então isso tudo eu fui trabalhando em mim ao longo da jornada da vida e fui entendendo porque eu entendi e transpus isso. Hoje em dia não me afeta mais, ainda assim, nunca me afetou em si a história, eu achava divertida. Mas eu percebendo as minhas vivências, eu percebia que tinha muito disso, muito dessas coisas. Então, imagina a gente como realmente um computador. A partir do momento que ligou o computador na barriga da mãe, as informações estão sendo feitas downloads ali, ó. Então, assim, os downloads estão entrando tudo dentro do nosso inconsciente. Tudo que a nossa mãe sente, como ela se sente, o que ela viveu, como foi o nascimento, os primeiros anos, o que aconteceu, tudo está sendo armazenado. Então, são gavetinhas que vão se formando com esses arquivos dentro. Relacionamento. Tudo que você viu, ouviu, viveu sobre relacionamento, caixinha relacionamento. Dinheiro, tudo que você viu, ouviu em relação ao dinheiro, na caixinha do dinheiro. E assim dividido todas as áreas da nossa vida. Quando a gente vai crescendo e vivenciando coisas, a gente vai acessando essas caixinhas. Então, muitas vezes a gente tem uns comportamentos que a gente vai repetindo ao longo da jornada da vida e nem sabe o porquê, é que a gente abre essas caixinhas. Mesmo que a gente não se lembre do que aconteceu, não tenha a memória, não sabe de onde veio, está ali. E a gente acessa essa energia. Então, muito, muito, muito foi colocado dentro da gente. Então, uma boa lição de casa é verificar
E se vocês quiserem também colocar no papel aí, e também falar daqui a pouquinho, vai ser muito legal a gente trocar. Mas como que era a história da mãe, vó, tia? Como que era a história familiar das mulheres da vida de vocês? Como essas mulheres elas eram, né? Quais os dramas dessas mulheres? Quais os traumas dessas mulheres? Porque a gente carrega os nossos esses traumas, esses dramas familiares, das gerações que se passaram, e além disso, a gente carrega todo o inconsciente coletivo feminino da humanidade. Então, tudo que essas mulheres vivenciaram ao longo da jornada da existência do mundo, a gente tem no nosso inconsciente coletivo, que eles são os símbolos, os arquétipos. Quer falar, Adriana, alguma coisa? Sim, agora que tu falou isso de verificar a história familiar da vida de vocês, há pouco tempo eu cheguei a essa conclusão, assim, fazendo essa pesquisa realmente, né? Que a minha mãe que começou a quebrar ciclos. E então Legal. ela foi a primeira mulher da família, né, dela a fazer uma faculdade. E ela concluiu a faculdade aos 50 anos, né? Que Então ela lindo! concluiu depois isso. E Que esse lindo! projeto foi em homenagem a ela. Então ela foi a primeira mulher da família dela a ter habilitação. Então, Olha, esses são dois pontos assim que bem importantes e que ela já passou para nós, que são duas coisas importantes: educação, habilitação, ter esse direito, se escolher, né, se quer ou não dirigir. E isso é uma coisa que ela passou para gente, para mim, para minha irmã. Fiz sim, faculdade, a minha irmã está concluindo agora fisioterapia, já tem a habilitação dela. Então, isso, ela quebrou esse ciclo e que criou perfeito. um novo ciclo. E às vezes a gente não para pensar nessas coisas que os nossos antepassados faziam e que tinham aquelas crenças, e que nós vamos quebrando ciclos para que não aconteçam nas próximas gerações, né? E às vezes são coisas pequenas do dia a dia e que fazem a diferença. Faz a diferença totalmente. Pô, totalmente. Sempre tem uma que vem, você ficou emocionada, né? Que linda, que linda. Sempre vem, sempre alguém vai quebrar, alguém vai quebrar. Mas quando eu falo desse inconsciente coletivo, é um pouco mais delicado, porque no nosso inconsciente coletivo, a gente vai trazer as mulheres que foram queimadas na fogueira, as mulheres da caverna que lidavam com tudo sozinha, eram as mulheres que os homens saíam para caçar, e as mulheres cuidavam de todo o resto. Eram as mulheres que eram estupradas e, né, abusadas, que a gente vê em filme. Você vê uns filmes que você fala, meu Deus, eu não aguento ver isso, tipo, principalmente da Idade Média daquela época ali, uma coisa muito tensa. A gente traz a energia daquelas mulheres que eram escolhidas. Punha a fileirinha ali de mulher e o homem ia escolher com qual deles ele ia se casar, era obrigado a casar. A gente a gente carrega dentro da gente aquela mulher, talvez as nossas avós, que ficavam com a barriguinha no fogão, que aos 50 anos, eu lembro da minha avó, que era minha mãe até uma determinada idade, que eu achava que era minha mãe, ela faleceu com 52 anos, mas eu lembro dela como uma senhorinha. Eu não lembro dela como uma mulher. Pô, eu tenho 53, eu vou patinar, eu vou sair, eu vou para cima, eu vou para baixo. E ela não, eu lembro dela como uma senhorinha. A gente traz isso. A gente traz, eu não sei se alguém aqui já passou por uma separação, nem digo só de casamento, às vezes de um relacionamento de namoro, que você ouve falar assim, ruim com ele, pior sem ele, como se o homem fosse a base, né? Então, tudo isso a gente traz, a gente carrega, e isso, agora que eu acho que está sendo olhado de uma outra forma por nós mulheres, quer falar? Ah, não, acho que entrou, né? A gente carrega isso e agora a gente está olhando um pouco mais para isso de uma forma diferente, tendo voz para falar algumas coisas, mas assim, eu acho que o maior aprendizado realmente é olhar para dentro, entender, fazer o seu auto mesmo, a sua autoanálise. Né? Obviamente, eu sou psicóloga, terapia é bom, claro que é bom, fantástico, é maravilhoso, mas a nossa autoanálise também, a gente tem condições para fazer isso. Mas começar realmente a se olhar
E um detalhe é que, assim, às vezes eu falo, né? Ah, eu não vou fazer essa bobeira, não. Tem gente que fala assim, eu não vou ficar me abraçando lá para ajudar. Eu falei, gente, faz. É 5, 10 minutos. Não vai acabar com o seu dia. Você vai ver os efeitos que isso traz. Porque mesmo que no começo, essa declaração de amor por você, de você para você, como você é linda, como você é perfeita, a gente está junto, a gente já passou por tanta coisa, como você é poderosa. Mesmo que no começo a gente não acredite no que está falando, o nosso sistema, ele não sabe definir se está mentindo ou está falando a verdade. Ele vai criando as conexões neuronais novas. Então, essas conexões vão se formando, vão se fortalecendo. Olha, eu sou poderosa, eu sou potente, o que eu quero eu consigo. Independente de qualquer coisa, faça o teste. Faça o teste. Não acredite em mim, façam um teste, depois vocês vão me contar o quanto é eficaz, o quanto você se conecta, o quanto você começa a realizar milagres em sua vida. Porque tudo depende da gente com a gente, não é de fora, a gente está sempre esperando do outro. A gente está sempre esperando que um parceiro admire a gente, fale que a gente está bonita, fale que isso, fale que aquilo, ou a gente está esperando que um reconhecimento, uma validação de alguém. Mas se a gente não dá isso para nós, a gente passa batido dia após dia. Eu, com 53 anos, passando batido por mim, igual um rolo compressor, todos os dias da minha vida. Nem notando que eu sabe, é sempre fazendo um negócio aqui, outro lá, faz para um, vai para outro, para. E eu, quando eu resolvi olhar para mim, eu falei, meu Deus, eu não me conhecia já. É que eu já comecei lá atrás, mas assim, a gente vai perceber que você não se reconhece. Você é como se fosse um robô. A gente se trata literalmente como um robô, sem sentimentos para nós, mas com todo o nosso sentimento fora. E aí é onde a gente também, a partir disso, quando a gente não se admira, quando a gente não se valoriza, quando a gente não se valida, a gente está. É essa energia que a gente passa para o outro. Mas a gente espera do outro, do meio em que a gente vive, essa validação que muitas vezes não vem. E a gente se frustra mais, aí vira um círculo vicioso contrário, né? A gente não se valida, a gente não se admira, a gente não se ama, espera do outro, o outro não dá, a gente cai um pouco mais. E aí vem a depressão, vem as crises de ansiedade, vem o pânico, tudo isso que a gente está vendo acontecer. Porque simplesmente pelo fato de não estarmos conectadas. É só isso, é só se conectar. Forçado, na marra no começo. Outro dia, uma amiga minha falou assim: Ah, você já fez a terapia do riso? Eu falei: Não, eu já ouvi falar, mas não fiz. É da yoga. Ela falou: Você quer fazer? É 15 minutos. Eu falei: Beleza, vamos, né? Eu falei: Vamos experimentar. Gente, no começo, é tipo assim, ha, 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 ha. Sabe uma coisa? Você fala assim: Que ridículo ficar rindo aqui, forçado. Eu e ela rindo. Só que começa a ficar divertida. Ela vai dando uns comandos, a gente ia começando a rir forçado. Daqui a pouco estava rindo de verdade mesmo. E aí era muito engraçado, porque dava para rir de verdade. Só que nos primeiros 10 minutos, se você rir mesmo que forçado, o organismo ele tá liberando uma bomba de felicidade. Ele libera endorfina, dopamina, ocitocina e serotonina. E eu vou contar. É inacreditável o efeito. É inacreditável. Aquele dia eu estava um pouco ansiosa, tinha umas coisas para resolver. Passou, sumiu. Hoje eu até falo para os meus pacientes, eu falo, ó, vai rir no banheiro. Vai tomar banho, começa a dar risada lá, sozinha. Lembra de coisa engraçada, imita um animal, ha, 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 fazendo, só fazer o som da risada e o rosto de sorriso. Só, não precisa de mais nada. 10 minutos você já libera essa bomba de felicidade e se sente melhor. Eu comprovei, na prática, sente mesmo. É inacreditável. Passa a ansiedade, passa a depressão. Então, eu falo para os meus pacientes fazerem no banho. Então, alguns que estão fazendo estão gostando, outros não estão fazendo que achou meio doido. Mas eu falei, tá tudo bem, né? Só que é isso, sabe? É começar a olhar primeiro para gente, para a gente. Primeiro. Por exemplo, alguém pede alguma coisa para nós e a gente, lá no fundo, tá assim, não quero fazer isso. Daí a gente vai, tá bom, e faz. Você vai contra você. Seu ser já encolhe, sabe? É olhar outra, né? Além, então, primeira lição de casa. Os abracinhos lá, te amo, beijinho de manhã quando acorda. Segundo, qualquer coisa que chegar até vocês agora, qualquer coisa, qualquer é,
Qualquer demanda, vocês. Vou ter que sair. Tá bom, sim, tchau, tchau. Qualquer coisa que chegue até vocês agora, vocês não respondem nem sim nem não logo de supetão. Respira, né? Às vezes não dá tempo, você não pode ter um tempo para pensar, mas dá uma respirada e pensa lá dentro, assim, eu quero fazer isso, e percebe como se sente. Quando o teu ser, a tua essência quer fazer a coisa, ela expande, dá um negocinho gostosinho, uma sensaçãozinha de borboletinha no estômago. Quando o ser não quer fazer, ele comprime, ele aperta, daquele nozinho no estômago, fala não. Vocês não vão errar mais. Quando deu um nozinho, fala não. Olha, não, não posso, hoje não dá. É outra coisa que vai fazer você se conectar com você e honrar o seu sentimento, não o do outro. Porque a gente deixa muito de lado o que a gente quer fazer e deixa de lado a gente mesmo por causa das pessoas. E não importa, pode ser nosso filho, nosso marido, nossa mãe, nosso pai. Quando a gente estiver totalmente bem, a gente vai fazer tanto bem para eles, sem precisar se massacrar e sem precisar estar sofrendo. Porque se a gente está sofrendo, fazendo algo para o outro que está em sofrimento, a energia não é legal. Então ninguém vai ficar bem, né? Então, é treinar também essa habilidade de olhar o tempo todo, olhar para dentro. O tempo todo olhar para dentro. Eu quero fazer isso? Não quero. Não, não é não e sim é sim. Outra coisa que vai mostrar se vocês estão ou não conectadas com você. Receber. Quem aqui recebe elogio e fala assim, ah, obrigada, só? A gente normalmente faz assim, imagina, não. Alguém fala assim, teu cabelo tá bonito. Imagina, nem lavei meu cabelo hoje, tá sujo. Ai, sua roupa é bonita. Nossa, paguei R$ 1 lá na barraquinha. A gente tem essa mania de fazer isso. Ou devolver, né? Nossa, não, você que tá linda. E ainda se sentir no débito. De tipo assim, tô devendo alguma coisa porque ela me elogiou. A partir de agora, alguém te deu elogio, te deu um presente, te deu, seja lá o que for que você recebeu, é só obrigada. Vai doer, porque você fala assim, nossa, que grossa que eu tô sendo. Não pode fazer isso. Você, não, fala só assim, obrigada. Quando a gente abre esse receber, quando a gente começa a aprender a receber, a gente vai se abrindo para receber os presentes que o universo tem para dar para a gente. Às vezes a gente está fechado porque a gente não consegue receber, e ele já nem manda, fala, porque ela não vai receber mesmo, então não vou nem mandar. Então é isso. Estou aprendendo a fazer isso. Quer comentar, Lisiane? Quer falar? Quer abrir o microfone? Ó, hein? Sentiu que não, tá tudo bem. E a Então, Lisiane assim, ainda comentou ali daquela primeira parte das mulheres da família que as delas eram muito careta. E, Marita adora. aham, e aí, então, isso vem, né, de gerações, e essa parte, que bom que ela está aprendendo, que a gente está aprendendo, a gente está estudando mais, está se desenvolvendo para aprender a receber as coisas, né? Sim, sim, porque você vê que são detalhes, parece coisas bobas, mas são detalhes muito sutis que a gente entra no piloto automático real e a gente não percebe, a gente leva a vida no piloto automático. Sempre foi assim, desde pequena. Se a gente for perceber como que era quando estava na escola, depois adolescente, se você for percebendo os padrões da vida que foram se. Ah, ó, um outro assunto para outro dia, né? Isso daí é top. Aham. Outro possível tema aí para a gente fazer numa próxima palestra. Sim. Você vê, porque assim, realmente esse tipo de egrégora. Você vê, às vezes, do marido com ciúme, e ela está aprendendo, né? Você vai dizendo, ela está aqui para aprender, para evoluir, para crescer numa rede de apoio que é super legal, mas acontece muito mesmo. Tem maridos que têm ciúmes e não gostam, né? E tudo mais. Tem. Eu lembro de, quando você falou do negócio de dirigir é uma coisa muito importante. Eu tinha uma paciente, ela foi minha paciente uns anos atrás, e ela veio para mim, eu atendia presencial, foi antes da pandemia, ela veio na minha residência, que eu atendia na minha residência. E ela, quem trouxe foi o marido dela. Aí ela falou assim: olha, eu tô com um problema, que eu assim, eu descobri que eu gosto de mulher, mas eu sou casada. E o que que eu faço? Eu falei assim: primeiro ponto que você vai fazer, você sabe dirigir, o carro é teu, você falou, né? Ela falou, eu falei, então semana que vem você vai vir para minha
você vai vir para a sessão sozinha dirigindo. Ah, mas eu moro longe. Ela tinha que pegar a Marginal daqui de São Paulo. Quem mora aqui conhece a Marginal, é terrível. Eu falei, não, não vou, só vou te atender se você vier sozinha. Se você vier dirigindo o seu carro. Pois ela veio dirigindo o carro dela. Ela pegou o carrinho e veio na semana seguinte. Tinha vários medos, assim, de, o que vão achar minha família, minha mãe, os amigos, tal. No fim, ela conseguiu, em 6 meses, resolver a situação dela, se separou, está super bem hoje, casou com uma moça, elas têm um filhinho. Ela mudou a vida dela, mas porque ela se dispôs a mudar, e é isso, sabe? É realmente se olhar, olhar para si, o que que eu quero para minha vida, o que eu quero realizar. É a gente ter esse. Vamos imaginar hoje que a gente está renascendo, a gente está saindo da barriga da mãe, falando assim: que mundo maravilhoso, o que eu quero para mim? E começar a fazer as perguntas que vão te levar a isso. Primeiro é esse contato, você com você, se sabe, estar presente com você o tempo todo. Quando tiver muito aérea, muito voltada para os problemas, tal, se volte de novo para você. Opa, peraí, é aqui dentro que está, não é fora. A gente tá sempre buscando a solução fora, está dentro. É só perguntar: o que eu faço com isso? Vocês estão com algum problema? Pergunta. Olha lá. Tá Eu já ia vendo? falar para Vilma, colocar ali no chat para ela compartilhar uma história dela também, que eu acho bem importante ela compartilhar, de uma questão de dirigir, que ela passou, né? E ela mora em Santa Catarina, ela precisava chegar até o Paraná dirigindo e ela encarou e foi. Ó, Mesmo o esposo dela falando que ela não tinha capacidade, que ela não conseguia e que ela precisava dele para fazer isso. E foi lindo assim ver essa história dela. Ela pode falar com mais propriedade. Não sei se ela consegue falar agora, mas são tantas coisas, tantas histórias que a gente pode ouvir, pode se ajudar, pode compartilhar, que é lindo da gente ter esses momentos mesmo de rede de apoio. sim, e entender também que, por exemplo, o marido da Vilma, o marido da Elisiane, né? Eles também têm as caixinhas deles. Então, essa insegurança vem de algum canto da vida deles lá, de alguma caixinha, de alguma coisa, assim, porque é o medo, né? A gente que está aqui, a gente está vendo que, poxa, é uma coisa tão boa, né? E eles têm, assim, esse medo, esse receio, essa. Então, também vem das caixinhas dele, mas a partir tem uma coisa muito legal. Quando a gente vai modificando o nosso ser, a Adriana mesmo viu, acho que com a mãe dela isso, quando ela foi modificando, a gente muda todo o sistema. A tua mãe, Adriana, ela foi ajudando você, mas pode perceber se a irmã da tua mãe não mudou em alguma coisa, a mãe da tua mãe mudou em alguma coisa, todo mundo vai mudando um pouquinho. Então, até os maridos vão mudando também. Olha, não quero que você entre porque vocês estão falando um monte de bobeira aí, não quero. Olha, é importante para mim, eu vou entrar. Se Sim. você quiser participar, ouvir, tá tudo bem o que a gente está falando aqui, não precisa esconder de É você. até bom falar, André, que eu vou poder compartilhar outra história também. O meu pai, então, trabalha no agro, ele mora no interior, a minha mãe também. E os homens aqui do interior do Rio Grande do Sul têm essa questão meio desconfiada. A Lisiane está no Paraná, Vilma em Santa Catarina, mas mesmo assim tem essa questão aqui no Sul que eu posso falar com propriedade. Né? A Michelle ali também sabe que o pai dela, né? A Eliane, não sei assim como que é na região dela, mas aqui o pessoal é bem desconfiado, assim, sabe? E o meu pai, ele foi acompanhando as palestras com a minha mãe, às vezes do lado, realmente ouvindo, se atentando. Ele não estava participando, mas ele estava ouvindo. E ele começou a perder esse receio, digamos. Então, desde que começou ela me acompanhar nos projetos, hoje eles não estão conseguindo participar porque eles estão envolvidos em outra coisa, mas eles estão sempre me acompanhando. E é como tu falou, ela foi mudando esse contexto, ele foi se tornando mais leve, mais aberto, né? E foi Sim. deixando esse lado mais desconfiado, esse lado mais difícil, para entender que isso era um projeto interessante, que era bacana, que era de aprendizado para ambos. Aí a Vilma colocou, né, que 19 anos ouvindo que não era capaz. É capaz, sim. Mulheres, amores da minha vida, a gente é um ser poderoso. E aqui não é um discurso feminista. Eu não gosto dessa coisa de feminismo. Para mim, feminismo é machismo ao contrário. Eu não gosto
dessas coisas assim, sabe? É, opostas, assim, não é esse o objetivo, mas a mulher, a gente tem uma capacidade de criação, já tira a base por gerar um filho mesmo. Aí já está mais do que um homem, mesmo que queira, nunca vai conseguir. Mas a capacidade de criação de uma mulher, ela é gigante, porque a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Outro dia eu comprovei isso na prática no posto de gasolina. Foi muito engraçado. O rapaz veio abastecer, e aí ele estava abastecendo o meu carro, e eu dei o cartão para ele e falei, por favor, passa no débito. Nisso veio uma menina que trabalhava com ele no posto e começou a falar com ele. Ele se perdeu. Ele olhou para mim, olhou para ela. Aí a moça, homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Falei, não. Ele não lembrava o que ele estava fazendo com o meu cartão na mão, se ele tinha que passar cartão, o que ela perguntou, ele se perdeu. Não consegue. A gente consegue o que a gente quiser. Se a gente se falar assim, eu vou, não está dirigindo, mas falar, amanhã eu vou pegar o carro, vou dirigir, a gente vai. Nós somos corajosas, nós somos poderosas literalmente. Lá na época das cavernas, os homens saíam para caçar. Todo o restante, quem fazia era a mulher. O homem só ia lá caçar. É igual hoje, o homem vai trabalhar e ainda acha que está fazendo mais que a mulher, né? A mulher está em casa cuidando de filho. Eu tenho uma paciente que ela é esposa de um rapaz que foi meu paciente. Ela está com 3 filhos, e assim, um menininho de 4, um menininho de 3 meses e uma de 8. O menininho de 4, ele está com diabetes, assim, severo demais, então ele, toda hora ele entra em coma, vai para UTI e tal. A menininha de 3 meses está com suspeita de nanismo. Eles estão morando com o sogro, que ele abusa dela. Ele fala, quando ela está amamentando, ele fala obscenidades para ela tal, e eles são obrigados a morar ali, porque não tem como morar em outro lugar. Eu já falei, dá um jeito, sai daí. E outras coisas aconteceram desse teor lá. E ela estava com ideia suicida. E aí, eu peguei o marido dela, que era meu ex-paciente, na xincha. Eu falei, você para de falar que você está fazendo tudo, porque você não está fazendo nada. Você está saindo para trabalhar. O restante, ela está lidando com tudo. Né? Então, assim, nós mulheres temos uma capacidade de realização gigantesca. A gente move o mundo se a gente quiser. E isso não é no sentido de disputa, é porque realmente, estruturalmente, o homem não consegue. Ele não vai conseguir é, fritar um ovo, falar com o filho, fazer não sei o que, tudo junto ali e ainda responder no telefone. Não vai fazer. Então, assim, nunca desconfie de que é capaz. Viu? Mas você perdeu 19 anos ali acreditando. Agora você não acredite mais. Você sabe que você é potente. Que você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Todos nós temos as mesmas possibilidades ao nosso dispor. Tudo ao nosso dispor. Vai mais longe quem tem aquela coragem de ir. E se dá conta que se a gente está muito acomodada, não cresce. Zona de conforto não tem crescimento. Estica essa zona de conforto, abre, sai, mesmo com dor, porque fazer uma coisa diferente dói. A gente tem medo, a gente prefere ficar quietinho ali no cantinho, que não corre risco. Isso é do nosso cérebro também, que já é um cérebro que a gente tem ainda esse tronco cerebral lá de trás, que precisava se proteger do perigo, agora a gente não precisa tanto. Aham, tá vendo? É isso aí. E aí não precisaria nem da permissão. Eu vou usar, tá bom? Sabe assim? Mas assim, sem discutir. Não precisa ser no murro, na foice, na briga. É realmente se posicionar e falar assim: olha, eu vou usar, tá bom? Não pedir autorização. A gente não precisa pedir autorização, a gente só pode falar que a gente vai fazer e tá tudo certo, porque, né, todas somos donas do nosso nariz. E isso é algo bem importante, sabe? É comunicar o que você quer fazer. Não precisa dizer. E outra coisa, outro detalhe também que eu ensino que eu acho que é importante. Às vezes o homem ele não está acostumado com a mulher se impondo. E ele pode achar que é um enfrentamento. Não entre numa discussão. E como não entrar numa discussão? Sempre que você precisar falar alguma coisa, defender um ponto de vista, seja lá o que for, sempre parte de você. Você fala de você. Então, por exemplo, olha, eu vou dirigir. Mas por quê? Porque eu vou, eu acho que eu tô apta, eu preciso começar a ter habilidade de dirigir. Você sempre fala de você. Quando a gente está
querendo defender um ponto de vista, nunca comece falando do outro. Então, por exemplo, olha, Adriana, você falou aquilo lá, eu não gostei porque você me machucou. Você vai se sentir atacada. Se eu estou falando de mim, olha, eu percebi que não caiu muito bem para mim, eu me senti desconfortável com aquilo que você me falou. Olha como muda o contexto. Você não vai achar que está sendo atacado, você não vai discutir. Então, isso já é uma coisa. Então, parece que são pontos assim distintos de coisas que não têm nada a ver uma coisa com a outra, mas tudo tem a ver com o amor próprio. A gente começar a se posicionar, olhar para dentro, se entender enquanto uma potência capaz de fazer qualquer coisa a hora que quiser, capaz de realizar qualquer sonho. A nossa grama pode ser tão verdinha quanto a grama verdinha do outro que a gente acha que é verdinha, que a nossa não é. A gente pode ter algo que a gente tem vontade de ter, a gente pode fazer uma viagem que a gente quer fazer. É só foco, concentração e olhar para dentro. O motor de propulsão de tudo isso é a gente, é dentro, é olhar, é prestar atenção o tempo todo em você mesmo. O que você está fazendo? Estou respirando. A gente não presta atenção como quer respirar. A gente não presta atenção. Alguém aqui presta atenção como é beber água? Como a água desce? É tão gostoso, sabe? É realmente olhar, perceber o canto de um pássaro, perceber, arrumar formas de você estar presente, tá ali, naquele momento. A gente só consegue criar nesse momento agora. O passado que passou da nossa vida já passou. O que a gente pode fazer com o passado é tirar o aprendizado de tudo que a gente viveu. Não dá para mudar o que aconteceu. O futuro está por vir, que a gente pode criar agora. A gente vai plantar agora. Vocês já viram aquela experiência do Masaharu Emoto? Acho que é Masaharu Emoto da experiência da água, que ele congelou a água, os frasquinhos. Tem na internet, depois eu te passo, Adriana, você passa para as meninas. Ele pegou vários frasquinhos de água, ele encheu lá com a aguinha, não sei o quê, e colocou rótulos. Então, num ele colocou a palavra amor, paz, na outra ódio. Uma ele colocou uma água de uma represa suja, outra colocou uma água limpa, outra ele colocou a voz do Hitler perto da água. Vários frasquinhos com várias assim, induções de energia naquele frasquinho e congelou. E aí depois ele foi analisar as moléculas da água. Gente, é impressionante. É lindo. As moléculas de amor, de gratidão, elas são cristais maravilhosos. As outras ficam uns borrões, preto com vermelho, com marrom, umas coisas esquisitas, feia, nojenta. Obviamente, a olho nu, a gente não está enxergando aquilo. Mas se nosso corpo é, no mínimo, 70% água, e se a gente está o tempo todo se depreciando, nossa, eu não sirvo para nada. Eu tinha uma paciente que ela falava o tempo todo, eu sou um lixo mesmo. O tempo todo. Falava, minha filha, não fala nem brincando isso. Porque o teu corpo, as suas moléculas, elas estão ficando daquele jeito. Então, assim, olha, depois eu vou passar, veja essa experiência que legal. Dessa experiência, eles começaram a fazer experiência nas escolas para mostrar para as crianças com plantinha. Pôr uma plantinha no canto da sala, outra plantinha no outro, uma plantinha, as criancinhas lá falavam, você é linda, você é tão bonita, você está verdinha, e na outra, você é feia, você está seca. E aí ia ver o resultado, era gritante, a outra crescia, a outra morria. Então a gente faz isso com a gente o tempo todo. Quantos de nós a gente já falou, sou uma porcaria mesmo, eu não faço nada certo? Quando a gente falou isso? A gente deu descrédito pra gente. Aí depois a gente quer o crédito do mundo, a gente quer que as pessoas olhem pra gente e botem fé, para nossa, ela é capaz. Isso a gente não acha. Então é começar realmente a olhar com muito amor, gente. Realmente, pratique de manhã quando acorda. Mesmo na amarra, não tá com vontade, faça sem vontade mesmo. Sabe? Vai lá e se abraça um pouquinho, fica abraçada, fala que o dia vai ser lindo, vai ser gostoso, vai ser de muita realização, sabe? Durante o dia, foca em estar presente, em estar olhando para você, em estar percebendo o que está fazendo, não estar no piloto automático. Vocês vão começar a ter clareza de coisas que vocês não percebiam antes. As coisas elas começam a falar, nossa, isso acontecia, eu não via. Porque você está tão presente que as coisas começam a ficar evidentes. Faça a pergunta, está no meio do vucu-vucu ali, do caos, nossa, como eu estou criando no meio desse caos? Faz pergunta e deixa a pergunta no ar, não precisa responder. Tudo isso é estar presente, tudo isso é estar se reintegrando, se reconectando. Vocês vão notar
inúmeras coisas boas em vocês. A aparência, o cabelo fica mais bonito, a pele fica mais bonita, o olho fica mais brilhante, tudo. A mente fica mais ágil, as respostas, os acontecimentos começam a mudar. Parece mágica, mas é verdade, sabe? Então, assim, se amem de verdade, porque o amor e tudo que vocês querem da vida só pode partir de vocês mesmos, não tem outra fonte. Se a gente não consegue se amar, o outro não vai amar também. Não vai. Isso dá certo, sim, dá certo mesmo. Muito certo. Como eu falei do riso também, quem quiser praticar risada no banho lá, vai rir no banho. Ri, joga água pro alto. Nossa, olha, melhor do que tomar antidepressivo, sabe? Então, assim, é realmente olhar. Eu ao longo dessa jornada aí de 30 anos atendendo, tantas histórias, sabe? Tantas coisas e tantas, assim, nuances e tantas superações e tantas coisas que aconteceram. E eu posso dizer com toda a propriedade. Quando a gente se conecta a nós mesmos, quando a gente se abraça, se ama, não tem fronteira, não tem impossível. Tudo é possível. A gente consegue fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Alguém quer falar alguma coisa? A gente continua como que tá. É, gurias, vou deixar vocês falarem, mas antes vou falar, compartilhar uma coisa que esses dias eu estava me dando conta, coisas do dia a dia, assim, faz um ano e pouco, 2 anos, que eu comecei a dar uma desacelerada, a cuidar mais das coisas ao redor, a apreciar, porque muitas vezes, e como tu falou, eu passava e nem via que tinha uma borboleta passando por mim, eu passava e olhava como estava o dia, nublado, sol ou chuva, mas não ficava apreciando, percebendo, sentindo que eu estava ali, eu estava só vivendo, vivendo, fazendo as coisas. E aí faz uns 2 anos que eu comecei a dar uma acalmada, uma desacelerada, a reorganizar as coisas. E esses dias tão interessante que é uma coisa básica assim do dia a dia e era um calçado que eu fui usar. E aí é um mocassim que eu fui usar, né? E comprei um número maior que o meu por conta do calor. Aqui onde eu tô morando agora é muito calor, tá sempre quente, quente. E então o pé incha, né? No calor eu comprei um número maior. E aí eu saí com esse sapato e fiquei pensando, há muitos anos atrás, eu não escolhia pelo conforto, pela forma que esse sapato ia me causar. E eu comprava por ser bonito, por ter um salto, por estar combinando, por estar na moda. E eu fazia entrar naquele calçado porque eu queria estar assim. E hoje é como nossa vida mesmo, a maturidade, tu não vai te colocar em situações apertantes, conflitantes, que tu vai passar o dia ali com aquele sapato ou num evento que tá, porque tu vai É, procurar usar aquilo que é mais confortável. Tu vai trazer para tua vida aquilo que faz bem para o teu momento, né? e Então, essa analogia, assim, eu colocando o calçado e pensando quantos anos eu usei um salto que me incomodava só por estar com aquele calçado? Quantos anos eu aceitei coisas que, na verdade, eu não precisava ter aceitado? E a gente vai se dando conta disso ao longo do momento que a gente vai se é, autoavaliando, que a gente vai se é. identificando. A gente se comprime para caber numa caixinha. Né? Você falou né, dessa coisa do apertar, né? Me veio. Isso é inconsciente coletivo. Me veio as imagens daquelas mulheres que usavam aqueles corpetes que puxava, 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 que deixava o corpinho assim. Imagina a dor que era aquilo. Ou aquelas japonesas lá do sapatinho do pé, né? Que no, e então, assim, olha, tudo isso a gente traz. Por isso que a gente tem essa tendência hoje de que eu preciso caber nesse salto. Tá doendo o pé, mas eu estou bem, eu estou elegante, não sei o quê. Só que quando você chega realmente numa certa maturidade, teu corpo ele quer o conforto, ele quer uma coisa que é gostosa de usar. E vai estar bonita do mesmo jeito, porque não é fora, não é estética. Se você está se sentindo bem, você está exuberante, feliz, você vai estar muito linda. Melhor do que se estivesse, às vezes, com um salto desse tamanho e tal, e doendo, não está legal, Exatamente. né? E a gente vai se cortando. Tem um filme que uma vez o professor, ele falou para a gente assistir, eu não sei nem se existe esse filme mais. Ele chamava Encaixotando Helena.
A história era basicamente, o cara ele era apaixonado pela mulher, a mulher era linda, não sei o quê, e ele começou a namorar com ela, não sei o que, levou ela para o apartamento, e ele começou a cortar os membros dela para que ela ficasse dependente dele. Então ele começou cortando tipo uma mão, aí ele via que ela não se tornava tão dependente, ele cortou outro braço, as pernas, até que ela ficou totalmente dependente. Ele dava comida, ele dava banho, ele dava, entendeu? Então ele mandou a gente assistir aquele filme para entender esse cruzes, para entender o contexto realmente de você se podar, limitar e se cortar para caber numa caixinha. Seja onde for, um relacionamento familiar, seja no trabalho, eu canso de falar para as minhas pacientes, por exemplo, tá no trabalho, ai, tem que. Não, fala o que você tem que falar. Qual que é a tua contribuição para aquele lugar? De repente está esperando só que você se posicione, não fica se encaixotando, né? Então é realmente, sabe, expandir mesmo, sabe, expandir. É mais gostoso, a gente se sente, parece que a gente cresce até de tamanho, né? Isso é muito importante que você falou, é muito legal. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Alguma pergunta? Posso contar uma história engraçada? Pode. Minha mãe, ela tem, vamos dizer assim, um trauma, né? Com um pé grande. Porque os irmãos dela mexiam muito com ela, que ela tinha um pé grande. Nossa, ela tem uma coisa assim com o pé grande. Quando eu nasci, quando ela estava grávida de mim, ela só pedia para ela nascer com o pé grande. Aí, quando eu fui crescendo, ela sempre me deixou botava sapatos mais apertados para Ó, meu pé não crescer. tá vendo? Viu? Hoje tu tem o pé pequeno por causa de... Ela Sim, dizia que eu tava com os pés apertados, assim, toda meia torta, no sofá. igual Ela a falou, meu pé japonesinha, ficou grande. igual as japonesinhas. Mas olha só, um trauma que ela teve, Aham. obviamente ela apertou o teu pé ali porque ela queria teu bem, ela não queria que você tivesse o mesmo trauma. Mas é isso mesmo. Olha como a gente passa de mãe para filho. E você tem algum problema com o teu pé ou tá ok com o pé? Não, é só umas unhas encravadas. Ficou umas unhas encravadas A ali, mãe ficou meia apertou torta. demais. É isso. É, É. gente. É Não, e muito. outra situação com a Adriana, sabe? Essa eu acho muito legal, assim. Conheci a Adriana por causa do trabalho dela, né? Aí a gente começou a trabalhar junto e tal. Aí ela sempre dizia que a gente tinha que sair, né? Assim, mesmo quando não tivesse, assim, não tá bem, vai, né? Aquela coisa, vai com medo, mas vai e tal. E eu sempre reclamei muito do calor. Eu disse, ai, calor é uma coisa horrível, eu detesto o calor, eu detesto o verão e não sei o quê. Assim, o sol é horrível, o sol não sei o quê. E elas, não, mas vai, não sei o quê. Um dia, tive que sair, tava em Porto Alegre, né? Saí, era um verão, um sol assim. Aí eu olhei para aquele sol e lembrei da Adriana. Menina, eu começava a rir. Eu começava a rir. E desde então o sol não foi mais problema, assim. O sol É, era engraçado, se tornou engraçado o sol, sabe? Não sentia mais aquele calor, aquela coisa, ai, calor que bafo, que coisa mais horrível. sim. Não, o calor passou a ser engraçado, ser legal, assim. E Quando Você chega. sabe, reestruturou, relaborou. Sabe por quê? Quando você essa, estava ali no calor insuportável, você estava ampliando a tua visão para aquele calor. O calor estava vindo para você ainda mais forte, de Hum, tanto olhar que estava dando pro calor. Aí quando sim. virou uma brincadeira, você olhava lá pro sol e falou, a carinha, tá igual aquele sol dos Teletubbies, com a carinha assim. mas E bem isso. E foram meses, assim, foram meses de acompanhamento com a Michelle. E até que ela chegou nesse dia e falou: Adriana, fiz as pazes com o sol. Hoje eu não brigo mais com ele, eu admiro ele. E eu, olha só, é um processo realmente, sabe? Eu fiquei feliz por ela compartilhar essa história. E no momento que tu falou ali da gente apreciar a natureza, eu ia pedir para ela falar. E que bom que tu compartilhou, Michelle, porque é isso mesmo, ela acabava reclamando ali, trazendo essa coisa negativa para o dia a dia dela quando estava muito quente, e hoje ela conseguiu É, trabalhar isso. é muito legal. Isso é um exemplo de ressignificar uma situação, seja ela Isso. qual for, gente. E isso pode ser até dos nossos traumas mesmo, que a gente vivenciou na vida, né? Tem coisas que a gente passa que são doloridas e às vezes a gente carrega dia após dia, dia após dia. A gente lembra daquilo. Eu tive uma paciente que ela
história dela foi muito legal, o processo dela. Quando ela veio para mim, ela estava assim, destruída. Já fazia 10 anos, ela veio para mim com 26 anos, mas quando ela tinha 16 anos, ela encontrou a mãe dela morta enforcada. Ela que encontrou. A mãe dela se suicidou. E a partir daquilo, houve um movimento na vida dela que todos os familiares, todo mundo se afastou dela. Eu não sei se é porque ela era muito parecida com a mãe. E ela falava comigo e era assim desesperadora, até a forma que ela mexia no pescoço, tal, né? Aí foi trabalhando, ela conseguiu perdoar aquela mãe, ela conseguiu entender um pouco daquilo. Hoje ela tem um nenenzinho, ela está super feliz, mas foi tão assim, a gente consegue ressignificar por pior que seja o trauma. Por pior, é olhar para aquilo. A Michelle contou a história do sol, que é um pouco mais leve, mas era incômodo, não era, Michelle? O sol ali, ele estava incomodando, mas você reestruturou. É a mesma coisa uma vivência que a gente teve lá atrás, seja ela qual for, muito dolorida, que ela está ali, todo o tempo que a gente pensa, que a gente revive aquilo, revive literalmente, como se estivesse vivendo agora. Ninguém merece passar por isso a vida inteira. Nessas situações, por exemplo, no caso dessa minha paciente, e tantas outras parecidas, histórias assim. Então, é ressignificar. Isso tira um peso. Outro dia eu fiz uma experiência com uma paciente minha. Ela estava lá com um negócio encalacrado na vida dela, que ela não soltava nem de jeito nenhum aquela dor. Eu falei, então, você está tá na tua casa? Estou. Falei, então tá, pega a mochila do seu filho, vai lá no seu jardim, cata um monte de pedra grande, põe na mochila, põe nessas costas e fica dentro de casa com a mochila, tá? Tempo que você for ficar dentro de casa, você fica com a mochila com as pedras nas costas. Quando você depois de umas 2 horas, você tira a mochila e vê o alívio que você vai sentir. Pois ela fez isso. Mas eu ainda falei para ela: você coloca o nome, né? Nas pedrinhas lá dos problemas, tá? Nome X, nome Y. Quando ela tirou a mochila das costas, que ela viu o alívio, ela falou: meu, é isso que a gente faz com esse problema? Eu falei: é isso. A gente põe a mochilinha, carrega o probleminha, uns probleminha de estimação mesmo, e vai levando. Isso pesa, tira espaço, a gente não consegue criar porque está ocupando espaço da gente. Então, é realmente o seu trabalho de olhar para aquilo, entender qual foi o presente e deixar ir. Eu deixo ir, eu libero. Só fico com o aprendizado X. Muda muito a vida também. É muito, muito gostoso, porque dá uma leveza. Você para de andar em círculo. A gente para de ficar aquele looping eterno, né? Quem assistiu aquela série Lucifer, ele falava que ia para o inferno e ficava. O que era o inferno? É ficar voltando no momento, no pior momento da vida da pessoa. Lá ele ficava voltando o tempo todo. Esse era o inferno. A pessoa ela morria, voltava para aquele, ela se via morrendo, voltava para aquele negócio, voltava para a eternidade. Então foi uma alusão a realmente isso, de você ficar naquele problema ali, ó, assim, ó, o tempo todo. Isso é um inferno. Isso é um inferno. É realmente liberar. Não quero mais isso para mim, não. Já passou, tá lá atrás. E reelaborar e ficar só com o aprendizado. Igual a Michelle fez com o sol, igualzinho. Agora curte o sol. Vai no sol e fala, ah, solzinho gostoso. Não, tá forte, mas tá gostoso. É isso aí. Alguém mais? Alguma dúvida? Gurias, eu vou fazer uma pergunta então, um pedido, na verdade, para André. Esses dias a gente estava conversando no nosso grupo lá dela e surgiu o assunto sobre a questão das emoções e da alimentação, que eu até queria fazer um outro dia só focado nisso, porque tem muito assunto para a gente falar. Mas eu vou pedir para ela dar uma pincelada nessa questão aí das emoções e da comida, a gordura. E aí eu fiquei assim, ó, muito feliz com o que eu ouvi dela. Assim, eu vou deixar para ela contar mais detalhes. Eu sei que vocês vão gostar. A gente estava comentando sobre as gordurinhas, né? As gordurinhas acumuladas no nosso corpo que a gente não consegue se livrar das, né? E aí eu falei assim, aonde, né? Foi até uma coisa que acho que foi que deu um tchum ali no grupo, que eu falei assim, aonde a gente jamais acumula gordurinha? Normalmente a gordurinha é abdominal. Por quê? Porque a gente fica empurrando a vida com a barriga, né, gente? Então a gente precisa daquela gordurinha para ajudar a empurrar, a impulsionar.
E outros detalhes também, tem inúmeras formas de perceber como o emocional está afetando. Eu tinha uma paciente que ela não conseguia emagrecer, não conseguia emagrecer, não conseguia emagrecer. Durante a terapia, a gente foi concluir que por que ela não conseguia emagrecer? Proposital, inconsciente. Ela não tinha noção daquilo. Mas o inconsciente dela mantinha aquela gordura porque ela tinha medo de ser vista por outro homem, ser elogiada alguma coisa e acabar se envolvendo com outro homem porque o casamento dela não estava bom. Olha o nível da coisa que estava perdido dentro dela lá e que ela não conseguia perceber. E depois que ela teve que ela entendeu isso, ela emagreceu numa boa, porque ela percebeu que não precisava. Então, assim, eu até dei uma dica lá, que eu falei assim, gente, a gente tem aquelas tendências de fazer as dietas loucas, né? Vou fazer uma dieta, vou parar de comer isso, parar de comer aquilo, não adianta. Porque, principalmente se for emocional, vai ser pior. Vai ficar irritado, vai ficar incomodado, acontece como se fosse uma crise de abstinência. Então, assim, é realmente começar a se questionar. É importante questionar por que eu não estou conseguindo emagrecer? Ou por que eu engordei X quilos? Por que eu estou querendo comer tanto? O que essa comida está querendo tampar? Qual é esse buraco? Porque sempre tem. Pode perceber, vai ter. Quando a gente começa a comer descompensadamente, a gente não consegue parar e vai ali, principalmente doce ou massa, alguma coisa muito. A gente tem alguma coisa que está tampando o buraco. E a gente vai criando essa gordurinha a mais, que é uma couraça, é uma defesa. E vai ficando ali, ela vai se tornando difícil, ela vai se tornando sólida, vai ficando mais difícil. Então, o primeiro ponto de qualquer processo de emagrecimento, e até mesmo tem acho que tudo a ver com o amor próprio, né? Se você começa a olhar também para essa questão das emoções, olhar para o que ela está fazendo no teu corpo, olhar se assim, eu realmente estou fora do peso, estou com uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali, não estou conseguindo eliminar. O que está acontecendo? Começar a fazer essa autoanálise, você vai começar a perceber. E não deixa de comer nada. A princípio, então vamos supor que vocês estão querendo perder uns quilinhos. Se fizer isso, vai perder, tá? Eliminar, né? Perder não, porque a gente perde, a gente acha. Então a gente elimina os quilinhos para não ver mais. Mas assim, tudo que a gente está acostumado a comer, come metade. Então, o café da manhã, você come 2 pãezinhos? Come um. No almoço, você come 5 colheres de arroz e 2 de feijão? Come 2,5 de arroz e uma de feijão. É cortar pela metade o que você está acostumado a comer. Eu como uma barra de chocolate por dia, tem problema comer meia? Come meia, não tem problema. No começo você vai fazer isso, você vai se sentir bem, você vai começar a diminuir aquela ansiedade de comer, mas sem ficar mais ansiosa, porque você não está tirando nada. E junto com isso, você vai trabalhando o seu emocional. Por quê? Por que eu estou precisando? O que está acontecendo? O que eu não estou vendo que eu estou comendo para camuflar? Porque o processo de emagrecimento, a grande maior parte do sucesso é essa questão emoção alimentação. Obviamente, vamos fazer um exercício, uma caminhada. Até, Adriana, você falou que você fez aqui essa proposta, você conseguiu ver resultado, né? Sim, Então, exatamente. então, é você realmente olhar e trabalhar dentro de você e fazer isso fora, né? Comer metade do que você está habituado a comer. Sempre metade. Não come após as 8, 8:30 da noite. Às 8, 8:30 da noite, você toma um chazinho, uma bolachinha, você não vai precisar comer mais. Ir se recondicionando. Mas você vai estar dando o quê para você? O alimento do amor próprio. Não vai precisar mais de ficar tampando os buraquinhos com comida. Tem pessoas que estão nervosas, vai lá e come chocolate. Tá de TPM, vai e come muito chocolate. Sempre está comendo alguma coisa porque realmente aquilo ele entra num campo do nosso cérebro que ele serve realmente como se fosse uma substância, como se fosse uma droga. E é tão forte isso. Eu tava, não sei nem se foi no grupo que eu falei, eu contei para alguma paciente minha esses dias, e quando eu comecei a fazer isso, eu adoro pão francês. Eu adoro pão. Só que eu estava comendo muito pão. Eu falei, preciso diminuir. Aí eu falei, quer saber, eu não vou comer pão. E aí eu fui no supermercado, estava saindo a fornada, aquele cheirinho do pão, e eu não comprei, mas eu fiquei brava na hora. Eu saí com raiva do mercado, eu saí chutando tudo, brava, xingando, igual a abstinência de droga, literalmente.
exatamente como uma abstinência. O campo cerebral é o mesmo que precisa da substância. E a gente faz o mesmo processo do vício em drogas. Você consome, 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 depois dá peso na consciência. Ah, para que eu comi tanto? Daí fica depressivo. Ah, estou engordando, olha só. Daqui a pouco começa a consumir, consumir, consumir de novo, que precisa daquela. E é o mesmo processo do vício. Então você tem que sempre reverter. Como reverte? Aos pouquinhos. Não pode ser numa tacada só, senão a gente não dá conta. Não adianta a gente querer, eu vou correr uma maratona todo dia. Não vai. Dá uma andada de 15 minutos por dia. Vai ser bom no começo. Depois, você vai aumentando. O corpo vai gostando daquilo, você vai aumentando. Então, a gordura é realmente quem tiver com esse probleminha de perder peso, começa a perguntar que buraco eu estou querendo tampar com a comida e por que eu estou mantendo essa gordura aqui, me protegendo do quê? Do que eu estou me protegendo? Ou o que eu estou querendo empurrar com a barriga? E aí vocês vão ter que começar a ter clareza. Quando fizer essas perguntas, não responde. Não é para responder. Só vou perguntar e deixar no ar. Porque você começa a expandir a consciência com pergunta. É como se estivesse abrindo a antena assim, ó. E aí vai chegando informações de várias formas. Mas você vai percebendo, nossa, olha aquilo que eu perguntei de manhã, olha a resposta aqui. E aí vai ficando muito mais expandido. Muito mais. O olhar, tudo muito mais expandido. É igual eu falei no primeiro dia do grupo lá, Adriana, do carro, né? Do carro verde. Ah, amanhã eu quero que vocês prestem atenção em carro verde. Carro verde é difícil de ver. Mas quando você abre tua antena, precisa ver o carro verde, a antena faz assim, ó. Começa a aparecer um monte de carro verde. Carro verde, moto verde, ou na internet mesmo você está passando, aparece um carro verde. Faz o teste, amanhã vocês vão ver um monte de carro verde. Ou ver coisas de carro. Ver verde. Vocês vão ver verde na frente de vocês de um monte, assim. Vai lembrar do carro verde, porque ampliou, você fez um ajuste da retina para poder estar captando aquilo. Lisiane. Vai sair, Lisiane, ou não? Elas são de perto, a Vilma Oi, com Lisiane? não, não. Ah, eu vou desligar, gente, que eu vou. É que assim, Andréia, você não sabe da minha vida, mas eu fiquei 3 semanas viajando por conta de encontros de mulher Que e, delícia! enfim, foi muito bom. Então agora eu tô em casa, vou dar uma atenção pro. Não, Ele vai foi dar. tomar banho agora, daí eu já tô indo, né? Falei, Isso. tô indo. Vai namorar, que também é Mas bom. eu gosto muito do. A Adriana sempre tem assuntos muito excelentes. Estou com uma companheira minha, que é a Eliane, também, lá do oeste do Paraná, que é uma das coordenadoras do movimento que a gente está participando. E a Vilma, eu Delícia, né, sigo Gê? ela, eu sou fã dela, mas aí, ó, eu vejo ela só pelo Instagram e esses dias a gente quase se encontrou lá no rodeio de Vacaria, mas acabamos que meu sogro ficou doentinho e a gente não pôde ir. E a Michelle tá aí, gostei da história do sapatinho, coitada, deve ter sofrido. Quando vocês vierem para São Paulo, me avisa que eu encontro vocês, hein, Então, gente? nós vamos a gente está se organizando para ir no Congresso das Mulheres, né, Olha que legal. em outubro, Gente, é onde eu muito conheci a Adriana, né, Adriana, pessoalmente. Exatamente. lindo, né? E É tão legal. Prazer, viu, mu- Lisiane? Prazer mesmo. Muito, muito muito legal ter você obrigada. aqui. Muito obrigada, Imagina. Lisiane, por encaixar aí na tua agenda corrida uns minutinhos para estar aqui com a gente, para compartilhar, para aprender, né? Muito obrigada mesmo. E até a próxima, então. Aproveita aí, bom descanso. Tá bom, obrigada. Beijo. Beijo, Tchau. tchau, tchau. Beijo. Tchau. É lindo, né, gente? Eu acho muito legal essa. E esse é o lado bom da internet, né? O que ele proporciona, essa facilidade, né? Esse encontro de pessoas, de almas, é muito, muito legal mesmo. Sim, estamos aqui em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Que A Liz, eu legal. não sei de onde a Liz é. Se tu quiser colocar no chat ali, Liz, para a gente saber. Já saiu? Acho que já saiu. Tá aqui. Não, acho que por aqui, foi por aqui. No WhatsApp, acho que fez barulhinho. Sim.
Ah, é do grupo da Vilma, das Mulheres que Inspiram, de Santa Catarina, provavelmente. Eu tenho família em Blumenau. Tenho família em Blumenau, Paraná. E a Eliane de Teixeira Soares. Joia. Gurias, fiquem bem à vontade, Eliane, você acha que eu falar alguma coisa? eu acho. É, a Lisiane, que é de Teixeira Soares, do Paraná, né, ali perto de Curitiba. E eu sou aqui perto de Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Ah, que Ah, 40 legal. quilômetros de Foz, Ah, que a gostoso, divisa. hein? Que pertinho lindo. do ponto turístico. Que bom, Eliane. Eliane Isso. está presente em algumas palestras também. Muito obrigada, Eliane, por estar nos acompanhando aqui, participando, nos ajudando também. E com certeza o que a gente aprende aqui, a gente vai levando para outras pessoas em alguma fala, em algum elogio, em algum momento a gente vai agregar outras pessoas que não estão aqui na palestra, né? Então, muito obrigada É. pela presença. Eu que É, agradeço pelo convite e é muito bom. A gente já trabalha aqui com mulheres há muito tempo, né? Eu faço parte de um grupo de mulheres da cooperativa nossa aqui, da nossa região, que é a LAR. Já há mais de 30 anos que que eu lindo. participo de grupo com mulheres, né, onde que a gente tem cursos, treinamento para mulheres em todas as áreas. E no sindicato nosso, patronal, então estou há 2 anos à frente da comissão de mulheres. Então a Que gente já legal. trabalha com mulheres e eu sou apaixonada por esse trabalho com mulheres, né? Então me encanta, eu acho que transforma, muda a história, muda as pessoas, muda o ambiente, muda tudo quando uma mulher sai e vai buscar conhecimento. Então, não tem idade, não tem escolaridade, e eu falo que eu não tive oportunidade de estudar, né, pela dificuldade do meu tempo lá, da minha família, né, da onde morava, mas eu tive muitas oportunidades, durante a minha vida quando eu entrei participar desse grupo de mulheres da minha cooperativa. E depois me envolvi também dentro da cooperativa nossa de crédito também, que é o Sicredi aqui da minha região, e sempre participei. Então, mais de 30 anos eu comecei a participar e nunca mais abandonei, Olha que lindo. pela história que fez na minha vida. Então, para mim é um divisor de águas, desse tempo, e eu falo que eu sou uma influenciadora das mulheres a participar de grupo de mulheres, porque assim, a gente sai dessa zona do conforto e vai conhecendo histórias e vê que às vezes a história da outra é parecida com a minha e que eu posso mudar a partir da história dela. Posso às vezes fazer um pouquinho diferente, ter um olhar diferente, um olhar mais com amor, né? Sem julgamento, mas trazendo conhecimento. Faz muita diferença isso. Então, Ai, quando eu Faz. posso, participo aqui também, né? Às vezes deixo meio desligadinho, agora fiquei atendendo aqui, respondendo, porque eu tenho formando um outro grupo aqui de um curso, mas consegui assistir e fazer o que eu tinha que fazer aqui, anotar, então tá tudo certo e tá maravilhoso, viu? que bom, Eliane. Eu É, só vou fazer é lindo. um pontinho aí do que tu falou e que me tocou aqui. E tu falou a tua história é um pouco parecida com a da minha mãe, né? Que ela não teve oportunidade de estudar também quando nova. E o que que foi o ponto aí que me chamou a atenção? Que mesmo não tendo essa oportunidade, vocês não ficaram nessa zona de conforto. Vocês foram buscar por vocês não ficaram se vitimizando que vocês não conquistaram nada na vida porque não tiveram oportunidade. Vocês foram buscar quando vocês tiveram a idade, a maturidade por vocês. Que lindo, parabéns pela tua história e com certeza inspira muitas mulheres. E já vou te chamar para a gente fazer uma palestra, então, e para te contar e compartilhar essa tua história aí com a gente numa próxima palestra. Que Com legal. certeza, pode contar comigo. Muito E obrigada. é isso, né? Você vê assim, é realmente inspirando pessoas, né? Porque tem gente que só precisa de um apoio, e uma coisa que ela falou de aprender, né? E eu sempre falo isso. Eu nunca deixei de aprender com os pacientes que chegaram até mim. Com todos eu aprendi alguma coisa, todos foram presentes. E muitas vezes, algum deles traz uma situação que é parecida com a nossa, como você falou.
E aí você trabalhando aquilo, você fala, porque quando a gente vai trabalhar fora, né, Eliane, é mais fácil do que trabalhar dentro da gente. E a gente ajudando o outro, a gente fala, era isso. Você tem um insight, você fala, era isso para mim também. E a gente se resolve também, é muito gostoso, é muito lindo. Mais alguma Michele, não sei se tu perguntinha? quer compartilhar também, que agora a Eliane falou um divisor de águas, né? E aí eu lembrei um pouco da tua história também, com essa questão, que agora tu tá super envolvida em projetos, fazendo novas coisas, conhecendo novas pessoas. Quando a gente decide se abrir, como a Andrea fala, se expandir, as coisas vão fluindo, novas conexões vão surgindo, novas pessoas vão entrando na nossa vida. E cada vez eu tenho mais certeza que isso funciona quando a gente está fazendo as coisas positivas, está buscando melhorar, a energia nos ajuda, né? Sim, eu conheci a Adriana, assim, foi até engraçado, né? Porque eu tava numa fase, assim, que eu parada, totalmente parada e queria mudar e não sabia como. Sabia que precisava de ajuda, mas não sabia como. Aí tava lá no final de ano, na casa dos meus pais, e no jornal da cidade lá, uma reportagem sobre a Adriana Quincoses, coach, não sei o que, tá. Não sei por que aquilo me chamou atenção. E fiquei com aquilo na cabeça, e fiquei com aquilo na cabeça, né? Mas sabe, a pessoa nunca é assim de imediato, liga, né? Entra em contato, não, fica pensando. Será que vale a pena? Será que eu vou? Será que eu não vou? Aquela coisa toda. Tem que tomar coragem e fui. Eu mandei mensagem para ela e tal. Daí a gente combinou já de início de ano, né? Coitada, na primeira semana do ano de 2022, foi? A gente começou ali, daí a gente foi indo, encontros semanais, né? Aquela coisa de pobre da Adriana, né? Vai sofrer, coitada. Mas foi indo, e impressionante, né? Que daí a gente vai indo, ela faz, como ela dizia, né? Que a gente tinha que fazer a roda girar. E a gente começou, aquela roda tava empenada, estava ali que não girava. Ela começou devagarzinho, daí ela foi indo. E é impressionante isso mesmo, como a gente vai conversando, a gente vai pensando, aí a gente já vai, parece que chama, parece que atrai coisas, né? Tu tá pensando uma coisa, daí quando tu vê, tu recebe uma mensagem de tal coisa lá, daí vem daquilo que tu tava pensando, e aquilo foi indo, vai indo. E ela me tirou de casa, né, essa menina aí, porque agora ela já Ó, comecei a participar dos grupos dela. Agora a gente tem um encontro em maio, que estamos preparando, sabe, assim, vai ser muito legal, né? Vai ser uma coisa assim bem legal e estamos assim que frio na barriga, tá? Porque são mulheres que lá, mulheres já assim todas empoderadas, né, que já têm bastante conhecimento, já têm assim. vocês também, olha a palestra de hoje. Eu estou no processo de mudança ainda, tá? Eu estou no processo de mudança. Já melhorei, já melhorei. Mas ainda estamos no processo de mudança, né? Então fica meio com aquele friozinho na barriga. São as mulheres que eu admiro, sabe? Tu olha assim, tu passa a conhecer e admira o trabalho delas, né? Daí tu fica meio assim, tá? Né? Saber, tu já tem aquela coisa assim, será que sou capaz, né? Já de muitos anos, que é difícil de tirar, assim. Mas a Adriana me ajudou muito. Eu digo que ela foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi a Adriana. Depois que eu conheci a Adriana, foi outra coisa, Tá assim. bem. São os Procurei encontros de coisas, alma. eu procurei coisas que eu, sabe, comecei a fazer coisas que eu estava empurrando com a barriga há muito tempo. E não ia, e não ia, e não ia. E daí com a Adriana, assim, com o apoio, com a ajuda dela, eu fui fazendo coisas que estava parada há anos, né? Que não fazia, assim. E com ela, a roda. Esqueceu, né? Esqueceu de você também, e aí ia fazendo só no piloto automático, né? A gente vai fazendo no piloto automático. Sim, também. Isso Sim. Mas você sabe o que você falou, né? Assim, a gente vê lá, e às vezes, uma dessas mulheres aí, todas empoderadas, às vezes elas também têm insegurança lá na hora, só que elas não transparecem. Vocês assistiram aquele da Netflix lá, que é da Brené Brown, que é um ato de. Como que é? Depois eu mando também para Adriana, mas que ela fala da vulnerabilidade, que ela conta que ela foi fazer uma palestra, e aí essa palestra, quando ela morria de medo que essa palestra fosse para a internet. Hoje ela é um ícone do assunto, né? E ela falou que quando a palestra foi para a internet, aí o marido dela falou assim para mim,
sua palestra está na internet. Ela, ai meu Deus, mas e aí? Ele falou, se eu fosse você, eu não ia olhar, não ia olhar não, porque é dos comentários, né? Só que ela não resistiu, ela foi olhar. E a gente sabe como tem muita coisa Uhum. na internet, né? Então tinha pessoas que falavam assim, nossa, ela está falando sobre autoajuda, algo do gênero, ela precisa primeiro emagrecer para falar disso, esse tipo de comentário. E ela Uhum. ficou muito mal. Só que ao invés de ela ficar mal e parar, ela foi usar essa coisa da vulnerabilidade e fazer um trabalho fantástico em cima disso. Eu vou passar para vocês, vale a pena assistir. É Pode. curtinha, é 45 minutos, eu acho que é fantástico. Tem o livro dela e tudo mais, mas é muito legal, porque ela vai falar exatamente disso, desse medo, dessa coisa da gente, sabe? Mas que quando você vai e você faz, daqui a pouco você já está. É igual quando a gente começa a dirigir, literalmente, né? No começo a gente tem que olhar como muda a marcha, depois Uhum. nem pensa mais para fazer. Então, tudo é Pode. assim na nossa vida, é o hábito de É. fazendo. Eu vou E a passar, é Michelle, muito legal. A Michelle, assim, foi uma cliente que virou amiga e hoje está envolvida em outro projeto que a gente tem de mulheres do agronegócio, que é Agroligadas. E a gente vai rodar o estado aí com eventos, com outras mulheres. Então, assim, essa parceria que eu sei que nasceu lá de um trabalho e hoje a gente é colegas, assim, no trabalho. E é maravilhoso ver o antes, assim, e como ela está hoje, e como ela vai ainda crescer mais com essa Que função de lindo. expandir, de conhecer novas pessoas. Que nem hoje aqui, cada uma de um lugar, cada uma com uma vivência, mas a gente vai se conectando com o que a gente vai aprendendo, vai utilizar no dia a dia alguns pontos. E sabe o que eu acho legal? Esse movimento de vocês, né, mulheres no agronegócio, porque era, né, um universo muito masculino, né? Eu tive uma paciente que era do Mato Grosso e ela começou a trabalhar no agro. E ela tinha, acho que na época ela tinha sido transferida, então ela começou a ter que ir visitar fazendeiros para vender lá o, sei lá o que que era, eu não lembro como que era o lance da que ela vendia. E ela sofria bastante, apesar de ela ser a única mulher do meio. Quando não era cantada, quando não era ouvia coisas que não devia, tal, ela era rejeitada, não tinha crédito, sabe? Ela sofreu bastante. Sim, a gente Importante. ainda a gente tem um certo receio, assim, né? Mas a gente está trabalhando cada uma em algum estado, a gente está fazendo esses projetos, né? A Eliane, a Lisiane tem um projeto forte lá das mulheres no Paraná, a Vilma tem um projeto forte dela com as mulheres de Santa Catarina, que até a Liz, agora a gente descobriu que faz parte do projeto da Vilma, que é Mulheres que Inspiram. Então, eu tenho esse projeto das mulheres do agro. A gente tem, junto com a Michelle, outra comissão, as agroligadas. Então, a gente está se inserindo em vários grupos, a gente está participando para também desmistificar isso, dessa coisa do agro ser muito machista. A gente está se inserindo, mas não dessa forma feminista, como tu falou. Sim, A gente quer o sim. nosso espaço ali, mas não de forma feminista, né? A gente Não, é levando realmente o melhor da mulher, né? Que é aquela coisa do acolhimento, da forma de falar, do jeito, da abordagem. É muito sim. diferente o homem da mulher, né? Totalmente diferente. E não precisa ser uma briga de foice, né? Pode ser harmonioso, né? O relacionamento, tudo, a criação. Isso está mudando muito hoje em dia, né? Obviamente ainda tem, mas está mudando bastante. E esses movimentos aí só ajudam, né? Cada vez a expandir mais, melhorar mais. Sim, Como e pode esses melhorar ainda mais? Com certeza. E esses projetos, então, eles servem de apoio para a gente se apoiar em outros projetos, a gente aprender com outros projetos. Cada uma tem a sua forma de trabalhar, mas é uma rede de apoio para essas mulheres. Muitas vezes tem umas que estão no interior, que não têm acesso, que não vão procurar um psicólogo, e esses projetos trazem até elas essas Sim, palestras, esses encontros. sim, Muitas às vezes não convivem com ninguém durante o dia, mora no interior, não convive com ninguém. Aí tem um evento desses de mulheres do agro, e aí ela vai, ela participa, ela se sente pertencente, se conecta, conhece outras mulheres, e aí já se transforma em amizade. Então, esses grupos, assim, eles são maravilhosos. Depois que eu conheci eles, que eu comecei a participar e criei esse meu do Mulheres do Agro, assim, ó, só foi expandindo energia boa, conhecendo pessoas boas,
pessoas que querem compartilhar conhecimento, que nem tu hoje que aceitou estar aqui com a gente. Você sabe que tem um estudo, até daquele livro que eu coloquei no grupo lá da Matriz Divina, que ele fala que eles fizeram um teste lá nos Estados Unidos, então eles começaram numa sala. Fizeram um teste de determinadas pessoas dentro daquela sala vibrando positivo, né, que é mais ou menos o que os grupos fazem aí. Vibrando positivo, num determinado momento, X dias, qual que era o efeito? Daí eles passaram para o prédio inteiro, passaram para o bairro inteiro, para a cidade inteira, e foram fazendo essa medição. Um mês, a porcentagem de pessoas X fazendo, falando sobre, ou meditando, ou fazendo oração, seja lá de que forma, em determinado momento, no mesmo momento ali, todas essas pessoas não precisariam estar juntas, conectadas, mas naquele momento, todas estavam fazendo alguma coisa, emanando alguma coisa boa para o todo. Um mês que foi feito o teste, não tinha ocorrência policial, não tinha entrada em hospital, não tinha briga de escola, parou, zerou, o negócio ficou harmônico. E aí eles fizeram o cálculo. A porcentagem é a raiz quadrada de a porcentagem de pessoas de um determinado, né? Então, 10 pessoas, raiz quadrada de uma pessoa é o que precisa. Aí eles fizeram o cálculo da população mundial. Qual seria? É muito pouca gente fazendo isso em determinado momento, todos os dias, modificaria a egrégora do planeta. Então, o que vocês fazem nesses grupos nada mais é do que isso, está transformando o meio também. Então, assim, mesmo quem não está conectada com vocês dentro do grupo, está recebendo os benefícios de alguma forma. Alguma, né, que vai passando para outras, ou a energia mesmo chega. Então, assim, é muito mágico. É tudo muito mágico, né? Muito legal. Parabéns também pelo projeto de vocês, que Deus abençoe e que cresça assim grandiosamente, consiga atrair muitas mulheres. Muito obrigada, e com certeza a gente vai te chamar outras vezes também para outros Obrigada, projetos. Com obrigada. certeza é maravilhoso aprender contigo. Gurias, vocês têm mais alguma pergunta para a Andréa? Ou a gente já pode passar para a parte de finalização? Precisando, podem contar comigo. Será um prazer, vocês são fantásticas. Adorei. Muito obrigada. A Vilma colocou ali, nossos projetos têm o propósito de criar pontes. Lindo. Uhum. Que lindo. Isso mesmo, Vilma. Bom, então, André, eu vou pedir assim para te resumir ou para te nos deixar alguma frase, alguma coisa para a gente lembrar para sempre assim de ti, desse momento, dessa noite, o que tu gostaria assim de deixar para a gente como finalização dessa noite maravilhosa. É isso, gente. Em primeiro lugar, se amem e pratiquem lá o alto amor todo dia. Não deixa de fazer, não. Não é bobeira, não é balela, não assim, no começo é esquisito, é meio ruim, não é confortável. Às vezes a gente não tá nem afim mesmo, não tô afim, mas faça. Vai mudar muito de dentro para fora, sabe? E sempre acreditem no potencial de cada uma. Sonhe e o sonho está aí. O mundo das infinitas possibilidades está aqui, ó, ao nosso alcance. É só pegar e se vai realizar o que quiser, porque está tudo para todo mundo disponível. Quanto mais vocês estiverem conectadas com você, mais vocês vão conseguir realizar sonhos. Depois vocês vão me contar. E depois, se quiser me seguir no Instagram lá, me chama que eu passo um e-book para vocês lá, dou de presente para vocês, tá bom? Ou eu passo para a Adriana, ela passa para vocês, tá bom? Tá ótimo, Andréa. Muito obrigada novamente por ter disponibilizado, por ter trazido essa mensagem para a gente. Vamos ficar então no aguardo dos materiais, que aí depois eu passo para as mulheres. Quem quiser seguir lá, a Andréa, pode seguir. Ela está postando algumas coisas. Ah, estão pedindo o teu Insta. É Andréa Jatobá, psicóloga. Eu passo para você, ou você tem, né, Adriana? Você passa para elas o Passo. link. Uhum. Pode deixar que eu passo depois da mensagem. A Eliane ali, amei, perfeito, obrigada. Fiquei muito feliz de estar com vocês. Foi grandioso, né? É tão gostoso essa troca toda. A gente sempre aprende alguma coisa muito boa, com certeza. Com certeza. Muito obrigada, então. Uma boa noite para todas
E Boa até noite, a Ana. próxima palestra, então, a palestra de maio. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.